Oi, oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz. A paz de Deus a todos vocês. A paz de Jesus Cristo. Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha. Vamos fazer o vídeo da continuação da Palavra de Deus, da Bíblia. Terminamos o primeiro livro de Crônicas e agora nós vamos iniciar no segundo livro das Crônicas. Então, gente, sem muita conversa, bora para a leitura. O primeiro livro de 2 Crônicas inicia-se assim. Salomão oferece sacrifícios. Então, bora para a leitura. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reinado e o Senhor seu Deus era com ele. E o engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo o Israel, aos capitães de 1000 e de 100, aos juízes e a todos os governadores em todo o Israel, chefe das famílias. E foi Salomão e toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat-Jearim, ao lugar que ele prepara, porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre, que tinha feito Bezaleel, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre, que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso no teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. As forças e as riquezas de Salomão. Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que estava em Gibeon, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão juntou carros e cavaleiros, e teve 1400 carros e 12.000 cavaleiros, os quais pôs na cidade dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros, em tanta abundância, como sicômoros que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão eram trazidos do Egito, e os mercadores do rei os recebiam em tropas, cada um pelo seu preço. E faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim por meio deles. Eram todos os reis dos heteus, e para os reis da Síria. Segundo de Crônicas, ajuda na construção do templo. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E designou Salomão 70.000 homens de carga, e 80.000 que talhavam pedras na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: Como fizeste com Davi meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também faze comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para a apresentação contínua do pão da proposição, para os holocaustos da manhã e da tarde nos sábados, e nas luas novas, e nas festividades do Senhor, nosso Deus, o que é obrigação perpétua de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não pode conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem hábil para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim e em azul.
e que saiba lavrar ao burril, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeiras de cedro e cipreste e algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos. E isso para preparar muitas madeiras, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que os teus servos, os cortadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, 20.000 coros de cevada, 20.000 bates de vinho e 20.000 bates de azeite. Eirão, rei de Tiro, respondeu por escrito que enviou a Salomão dizendo: porque o Senhor tem amado o seu povo, e constituiu sobre ele rei. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifica a casa do Senhor e para o seu reino. Agora, pois, envio um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão, Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Esse sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeiras, em púrpura, em azul e em linho fino, e em carmesim, e é hábil para toda a obra de burril, e para toda espécie de invenções, qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus peritos, e os peritos de Davi, meu senhor teu pai. Agora, pois, meu senhor, mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano, quanto houver mister, e traremos em jangadas pelo mar até Jope, e tu as farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme o censo com que os contara Davi seu pai, e acharam 653.600. E designou deles 70.000 carregadores, e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Terço 3 de Crônicas. A construção do templo começa. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no segundo dia, no ano quarto do seu reinado. E esses foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a primeira medida, era de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. E o pátio que estava na frente tinha 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa. E a altura era de 120, e por dentro o revestiu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia. Então a revestiu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento. E o ouro era ouro de Parfaim. Também na casa revestiu com ouro as traves, os umbrais, as suas paredes e as suas portas, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa do lugar santíssimo, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e também a largura de 20 côvados, e revestiu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro, e as câmaras cobriu de ouro. Os 2 querubins. Também fez na casa do lugar santíssimo 2 querubins de obra móvel, e cobriu-os de ouro. E quanto às casas dos querubins, e seu comprimento era de 20 côvados, a asa de um deles de 5 côvados, e tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados, e tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados, e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados, que tocava na asa do outro querubim. E as asas desses querubins se estendiam 20 côvados, e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino, e pôs sobre eles querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez cadeiras no oráculo, e a pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. 4. O altar e o mar de bronze. Também
Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento, de 20 côvados de largura e 10 côvados de altura. Fez também um mar de fundição, de 10 côvados, de uma borda até a outra, redondo e de 5 côvados de altura. Cingiu ao redor um cordão de 30 côvados, e por baixo dele havia figuras de bois, que cingiam o mar ao redor. 10 em cada côvados. Contornando, tinha 2 fileiras de bois, fundidos juntamente com o mar. E o mar estava posto sobre 12 bois. 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles. E as suas partes posteriores estavam todas para o lado de dentro. E tinha um palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 bates. Vários utensílios do templo. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para a lavagem delas. O que pertenciam ao holocausto o lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez em bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o grande átrio, como também as portas para o pátio, as quais revestiu de cobre. E pôs o mar ao lado direito, para o lado do oriente, na direção do sul. Também Irão fez as cadeiras, as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão, na casa de Deus. As 2 colunas, os globos, os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas. E as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 globos dos capitéis, que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias, pôs sobre as bases um mar e 12 bois debaixo deles. Semelhantemente, as cadeiras, as pás, os garfos e todos os seus utensílios fez Irão, Abiú, ao rei Salomão, para a casa do Senhor, de cobre polido. Na campina do Jordão os fundiu o rei, na terra argilosa, entre Sucote e Zeredá. E fez Salomão todos esses objetos, em grande abundância, que não se podia averiguar o peso do cobre. Fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição. E os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume, perante o oráculo. E as flores, as lâmpadas e os espivadores eram de ouro, do mais finíssimo ouro. Como também os apagadores, as bacias, as colheres e os incensários de ouro finíssimo. E quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do lugar santíssimo, e as portas da casa do templo eram de ouro. 5º. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e pô-lo entre os tesouros da casa de Deus. A arca é levada para o santuário do templo. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciões de Israel, e todos os chefes da tribo, os chefes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, na cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei, na ocasião da festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca, e fizeram subir a arca e a tenda da congregação com todos os objetos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha reunido com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que não se podiam contar, nem numerar por causa da sua abundância. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor, ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíam, para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora. E ali tem estado até o dia de hoje.
Na arca não havia coisa alguma, senão as 2 tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam se santificaram, sem respeitarem as suas turmas. E os levitas, que eram cantores, todos eles de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolo, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com ele até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E aconteceu que, sabe, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 6. Salomão abençoa o povo e louva a Deus. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a sua eterna habitação. Então o rei virou seu rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu dizendo: desde o dia em que tirei a meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa, em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel. Porém, escolhi a Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome. Escolhi a Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder desses teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra, que falou: porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel. Como o Senhor disse, edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e pus nela a arca em que está a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. A oração de Salomão. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura, e 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio, e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus, e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardaste ao teu servo Davi meu pai, e que lhe falaste, porque tu pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: nunca homem algum será cortado de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens da terra? Eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a tua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos para este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar nesse lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizeram nesse lugar, e ouve tu, do lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, fazendo-o jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nessa casa, ouve tu, então,
desde os céus, e age e julga a teus servos, condenando ao ímpio, retribuindo o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa. Então ouve tu desde os céus, e perdoa os pecados do teu povo, Israel, e torne a levá-los à terra que lhe tens dado e a seus pais. Quando os céus se fecharem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem nesse lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a sua terra, que desde ao teu povo, que deste a teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ou ferrugem, gafanhotos, ou largata, cercando-a, algum dos seus inimigos na terra das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade. Toda a oração e toda a súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa. Então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que temam para andarem nos seus caminhos, todos os dias que viverem na terra, que desde a nossos pais. Assim também ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa. Então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os teus inimigos, pelos caminhos que os enviares, e orarem a ti para o lado dessa cidade que escolhestes, e dessa casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então desde os céus a sua oração e a súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem os leve em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiros, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro, assim suplicarem, dizendo: pecamos perversamente, procedemos e impiamente agimos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para o lado da sua terra, que deste a seus pais, e para essa cidade que escolheste, e para essa casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, e sua oração, e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração desse lugar. Levanta-te, pois agora, Senhor Deus, para o teu repouso. Tu e a arca da tua fortaleza, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ó Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Gente, vou parar aqui no 6º. Aqui nesses primeiros capítulos a gente vê a edificação do templo, né? Como foi feito tudo. E depois a gente vê a oração que Salomão fez a Deus perante o seu povo. Então, esse aqui foi os 6 primeiros capítulos. Os capítulos de 2 Crônicas é um pouquinho menores, alguns deles. Até pra gente conseguir ler mais. Eu acredito que esse 2 Crônicas eu vou ler mais rápido, porque são menores. Então, gente, aqui está, né, a oração que ele fez, pedindo a Deus, quando as pessoas pecassem, quando fizessem alguma coisa errada, se eles se arrependessem e pedissem perdão para Deus perdoar eles, né? Então é assim, quando a gente faz algo errado, que a gente, porque nem aqui ele tá falando, que a gente, não tem nenhum ser humano que não peca. A gente pega toda hora, a gente pega por pensamento, às vezes a gente tá pensando em alguma, peca, pensamentos maldosos, por falar, às vezes na hora de estar irritado, irado, peca pelo olhar,
Pega por tudo, até por comer, aí comer demais é gula e é pecado. Então a gente pega a todo momento. Não tem um ser humano que fala, não pego. A partir do momento que fala que eu não pego, já pecou perante Deus. Então todos nós somos pecadores e aqueles que estão, né? Que Deus o perdoasse do alto dos céus. Então assim tem que ser nós nos dias de hoje. Quando você pecou e você sentiu, né? Porque o Espírito Santo, quando está dentro da gente, sente, faz as coisas erradas. Quando a gente pega contra o outro, né? Faz uma coisa que a gente vai pedir perdão. Agora, pelos pensamentos, pelo olhar, tudo, você faz o quê? Entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, se ajoelhe perante Deus, porque a Bíblia fala que todos os joelhos se dobrarão. Coloca a sua testa no chão e abra seu coração a Deus. Chore, sabe? Conversa a Ele como ele fosse o seu amigo, porque Deus é nosso amigo. E às vezes tem pessoas que falam que tem aquela oração, coisa, não. Rasga seu coração perante Deus, fala para Ele dos seus pecados, fala para Ele das suas tristezas, tudo aquilo que você sente, né? Que às vezes atormenta a gente, abre seu coração e fala com Deus, porque Ele é poderoso, Ele é benigno e Ele perdoa seus filhos, aquele que o busca de um sincero coração. Porque, né, que a gente sabe, a Bíblia fala que o fim será melhor do que o início. Então nós devemos ter intimidade com Deus, sim. Entra no seu quarto, às vezes a gente tem maneira de ficar falando dos nossos problemas às pessoas, né? Eu mesmo era assim, antigamente abria muito minha boca, eu falava, não, eu penso para Deus que Deus me dê sabedoria, fecha minha boca para não falar demais, para coisa errada. Quando eu tiver alguma coisa, eu entro no meu quarto, fecho a porta do meu quarto, ajoelho e falo diretamente a Ti. Porque é o Senhor que vai me dar o direito de entrar no céu ou não, vai ser o Senhor. Então, Ele é um Pai zeloso e o Pai que ama o Filho. Aqui na Terra, a gente como pai e mãe, né? A gente já faz coisas boas para o nosso filho, ainda mais nosso Pai, Deus. O que Ele não faz por nós? E milagres ainda acontecem. A gente vê ultimamente que tem muita gente que fala, não acontece milagre. Acontece sim. Quando a gente tem intimidade com Deus, e se for da vontade deles, ainda existem muitos milagres, né? E Deus, Ele é poderoso para cuidar do povo dele. Embora tá tendo guerra, tá tendo morte, tá tendo peste, fome, mas isso tudo tá aqui. Vai ter que acontecer, não adianta a gente ficar falando, não vai acontecer, porque aqui, ó, aqui fala que vai, não tem uma palavra, vai se cumprir que seja aqui dentro. Então vai se cumprir. O que a gente faz? A gente ora pelos inocentes, pede a Deus para guardar os inocentes e vamos caminhando até o dia do nosso final aqui nessa terra. Nós temos que partir com a certeza que nós vamos ver Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Espírito Santo a gente já sabe, que tá dentro da gente. Mas nós vamos ver o Pai e o Filho. Então, gente, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Vamos ler a Bíblia. Isso aqui mudou a minha vida, tá? Antes eu era analfabeta. Analfabeta não. Eu era preguiçosa, não gostava de ler. A partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, gente, maravilhoso. E aqui, ó, quando você fazer alguma coisa errada, você vai sentir no seu coração. Você tá agindo errado. O Espírito Santo vai tocar em você. Duvido. Quem não lê a Bíblia, a vida não muda. Não melhora. E muito. E quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ver a vida tudo azul. Tudo. Você não vê mais problema. Um vídeo no coração de vocês. Fique com Deus. Compartilhe com o vídeo de vocês. Comente aí. E vamos embora proclamar o Evangelho a toda criatura. A todas as criaturas.